Boa noite. Boa noite. Ex-ministro Antônio Palocci se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro em esquema envolvendo PT e Odebrecht. Denúncia aceita pelo juiz Sérgio Moro inclui Marcelo Odebrecht, ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, pioneiro das delações na Lava Jato, fica livre da tornozeleira eletrônica. Marqueteiro Duda Mendonça se propõe a revelar detalhes de Caixa 2 na campanha de Paulo Scaff ao governo paulista. A maioria do Supremo define que nenhum réu pode estar na linha de sucessão do presidente da República. Essa decisão pode atingir Renan Calheiros. Justiça nega pedido de procurador da República e as provas do Enem ficam mantidas para o próximo fim de semana. Moradores da capital que não têm casa própria reclamam do tempo de espera na fila dos programas habitacionais. A falta de casas atinge pelo menos 1 milhão de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Paulo lembra que para entrar na fila da moradia em São Paulo, não precisou nem sair de casa. É tudo pela internet, né? A gente deixa o cadastro lá e aguarda, né? O que ele não imaginava é que teria de esperar tanto. 10 anos depois, ele já está no segundo casamento, mas continua no aluguel, com a mulher e o enteado numa casa de 2 cômodos. Você acha que vai aguardar mais quanto tempo? Tomara que não seja mais 10 anos. Nos últimos 4 anos, a Coab, empresa municipal de habitação, construiu e entregou mais de 12 mil unidades e outras 23 mil estão em obras. Mas a lista pelo financiamento da casa própria tem quase 1 milhão de inscritos. Pelo menos 112 mil famílias atualizaram o cadastro no último ano e estão habilitadas para os programas de moradia. Desde o início dos anos de 1990, que não existe mais uma fila na Coab. Ou seja, o atendimento não obedece à ordem de inscrição. O critério para passar na frente varia de acordo com cada programa habitacional, que pode priorizar moradores de favelas, de áreas de risco ou quem paga aluguel. Nazaré, que está na espera há 14 anos, acha injusto. Para quem mora na comunidade, sai as coisas, a gente vê que sai, né, às vezes. E eles passam para frente, vende, né, faz alguma coisa e volta de novo, né, pro barraquinho, né. E para a pessoa que é honesta, que trabalha, que paga aluguel, que luta com tanta esperança, ele nunca saiu. Enquanto esperava pelo chamado da Coab, os filhos foram crescendo e a família teve de mudar de endereço várias vezes. Hoje, metade do salário dela como auxiliar de limpeza é para pagar o aluguel de R$ 800. Não tem quarto, meu filho dorme na sala, tem que pôr o sofazinho em cama para ele dormir ali, né? Angustiante é a falta de resposta. Eu acho que ele deveria dar uma satisfação, sim, né? Edneide também não se conforma com o tamanho da espera. Eu mando e-mail para a prefeitura, para a ouvidoria, eu já botei no... E eles te respondem? Responde que para aguardar, só para aguardar. Tá aí os e-mails, só para me aguardar. Não te dão um prazo? Não. Dona Edneide, isso não é fila, isso não sei o quê, tal, essa conversinha. Então eu já estou cansada. E lá se vão quase 7 anos. Na casa onde ela mora com os 2 filhos, vive uma outra família, a do primo, com quem Edneide divide o aluguel. Para piorar, ela acaba de perder um emprego e pode ter de se mudar. Que um barraco é R$1.000, é o dinheiro que praticamente a gente vai tirar eu vou tirar desse ano de emprego. Barraco na favela? Na favela. Fazer o quê? Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Gazeta a situação de abandono de animais pelas ruas de São Paulo e Guarulhos. São pelo menos 300 mil cães perambulando só aqui na capital em busca de água e comida. Hoje, nossa equipe mostra o trabalho de ONGs que recolhem esses animais e também de pessoas que adotam os bichos abandonados. A coleira amarrada num poste desta pracinha em Guarulhos, na Grande São Paulo, não deixa dúvida. Aqui foi abandonado um cachorro. Já enfrentei aqui, meia-noite aqui, eu já enfrentei gente amarrando cachorro aí, amarrando tudo aí na praça. E eu já saí aqui fora para brigar, fazer o pessoal pegar o animal e levar embora, porque a gente, quando vê, tem que fazer alguma coisa para não deixar, né? Porque senão sobra tudo pra gente aqui. É tanta gente que larga o cachorro nesta rua que ela mesma adotou 10. Não consigo ver eles assim,
abandonado e passando fome. Às vezes o pessoal me xinga porque eu cuido deles, mas fazer o quê, né? Curiosamente, este é o endereço do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos. Muita gente tenta doar os bichos ao CCZ, mas não consegue. Pela legislação, a equipe só recolhe animais vítimas de maus tratos. A entidade não é obrigada a acolher os saudáveis. Ontem você viu aqui no Jornal da Gazeta 2 pontos de abandono de animais. Um fica nesta estrada que passa do lado de uma pedreira em Guarulhos e outro na aldeia Guarani, no Jaraguá, extremo da zona norte de São Paulo, onde a proporção já é de um animal para cada um dos 720 moradores. Nós somos obrigados praticamente a ficar com o animal, né? Porque o animal, a partir do momento que ele entra aqui, acaba fazendo parte da comunidade, mas não é o que nós queremos. Resgatar esses bichos é trabalho de ONGs como esta, na zona norte de São Paulo. É a maior e mais antiga do país. Antes de serem colocados para adoção, todos passam por tratamento, são vacinados e vermifugados. A entidade abriga atualmente cerca de 600 animais, entre cães e gatos. O problema é que esta já é a capacidade máxima aqui do espaço. Por isso, para que o local receba novos acolhimentos, é necessário que antes o número de adoções também aumente. Esta também é a vocação da Magna. Ela é diretora de outra ONG que atua de forma voluntária para retirar os animais das ruas de Guarulhos. A equipe faz o que pode para ajudar a combater esta prática que é crime. A pessoa está sujeita a uma multa e pode ser presa por 1 ano. Há uma ausência de políticas públicas que orientem e trabalhem na conscientização da guarda responsável, associado a uma procriação indesejada em larga escala dos animais, que propicia o abandono e o descaso com os animais na cidade. Às vezes está com alguma doença na orelha ou com a pata quebrada, para não cuidar, ele acha melhor jogar na via, assim, jogar no lixo. E a polícia descobriu um galpão de desmanche de carros de luxo em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Durante a ação, a polícia encontrou 2 carros no local. Um deles já estava desmontado e outros 2 ainda estavam inteiros. Dentro dos carros havia um bloqueador de sinal que impede o rastreamento do veículo. A polícia investigava a quadrilha havia 2 semanas e disse que eles realizavam os assaltos à mão armada na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Um dos membros da quadrilha, que já tinha passagem pela polícia, foi detido. Agora a polícia busca pelos outros membros da quadrilha. O juiz federal Sérgio Moro mandou soltar o empresário Mariano Marcondes Ferraz, preso na semana passada na Operação Lava Jato. O juiz tomou a decisão depois que ele se comprometeu em depoimento a cooperar com as investigações. O executivo foi preso, acusado de pagar mais de $860 mil de propina ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo os advogados, o executivo admitiu ter pago a propina. Sérgio Moro proibiu o empresário, que morava em Londres, de sair do Brasil e mudar de endereço e determinou uma fiança de R$3 milhões. O juiz Sérgio Moro aceita a denúncia e ex-ministro Antônio Palocci vira réu na Lava Jato. Palocci está preso em Curitiba desde o dia 26 de setembro. Para o juiz Sérgio Moro, há razões para identificar o ex-ministro como sendo codinome italiano nas planilhas da Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, Palocci era o responsável pelos acertos de propinas entre a empreiteira e agentes do PT. Ele teria movimentado R$128 milhões. O ex-ministro é acusado ainda de atuar em favor dos interesses do grupo Odebrecht, no exercício dos cargos de deputado federal, ministro da Casa Civil e membro do Conselho de Administração da Petrobras. Ele vai responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Além do ex-ministro, viraram réus nesta ação outras 14 pessoas, entre elas o ex-assessor de Palocci, Branislav Contic, o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, todos presos no Paraná. Além do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Os 2 fecharam acordo de delação premiada e respondem ao processo em prisão domiciliar.
O primeiro delator da Operação Lava Jato, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, tirou a tornozeleira eletrônica. Agora ele vai ter que cumprir 4 horas de serviços comunitários por semana pelos próximos 3 anos. Paulo Roberto Costa assumiu o cargo na estatal em 2004, por indicação do ex-deputado federal José Janene, do PP. Ele foi preso pela primeira vez em março de 2014, 3 dias depois da Lava Jato começar. Em maio, Costa foi solto, mas voltou para a cadeia no mês seguinte, quando a Suíça informou que ele tinha contas secretas no país. Em agosto do mesmo ano, o ex-diretor da Petrobras fechou o primeiro acordo de delação premiada, no âmbito da Lava Jato, e foi para a prisão domiciliar. Ele revelou como funcionava a distribuição de recursos desviados da estatal. Explicou que as empreiteiras que mantinham contratos com a Petrobras superfaturavam os valores dos serviços que prestavam, por meio de contratos aditivos às obras. Parte do dinheiro era usado para pagar propina a diretores como ele e também para abastecer o caixa de partidos políticos como PT, PMDB e PP. Costa também citou deputados e senadores supostamente beneficiários do esquema de corrupção. 2 meses depois, passou a cumprir regime semiaberto. Costa ainda tem 17 anos da pena. Agora, sem a tornozeleira eletrônica, ele está proibido de mudar de casa, sair do Rio de Janeiro, onde mora, por mais de 15 dias e de viajar ao exterior sem comunicar à Justiça. Ele também deve apresentar relatórios de suas atividades a cada 3 meses. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou por impedir réu na linha sucessória da presidência da República. Mas esse julgamento, que não é definitivo, foi suspenso. O ministro Dias Toffoli pediu vista e não há data para o tema retornar à pauta. 6 ministros já votaram por impedir que um réu possa ocupar a presidência da República. Marco Aurélio Mello, Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Dizer-se que réu em processo crime a tramitar neste tribunal pode, no desempenho de certa função, assumir a presidência da República gera estado de grave perplexidade, no que encerra desvio ético-jurídico. O STF analisa uma ação da Rede Sustentabilidade. O partido argumenta ser inconstitucional que alguém processado por crime esteja na linha de sucessão do presidente da República, podendo ocupar o cargo na ausência do titular. A ação chegou ao Supremo em maio, quando Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados, e segundo na linha sucessória, com o impeachment de Dilma Rousseff. Hoje, a linha sucessória da presidência da República está assim. Depois de Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Em seguida, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. E depois, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Nenhum deles responde à ação penal como réu. No entanto, Renan Calheiros é investigado em 11 ações no Supremo e pode ser afetado pela decisão, neste caso, da linha sucessória. Há uma denúncia contra ele, na qual é acusado de pagar despesas particulares com o dinheiro da empreiteira Mendes Júnior. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse julgamento que está no STF. O Supremo Tribunal Federal demonstrou hoje que a justiça não é apenas cega. Sua balança está desregulada e a espada perdeu o fio. Formou-se no plenário do Supremo uma maioria de 6 votos a favor do entendimento de que réus não podem ocupar cargos situados na linha de sucessão da presidência da República. Um entendimento óbvio. Mas o veredito não pôde ser proclamado, porque um dos ministros, Dias Toffoli, pediu vista do processo, adiando o desfecho do caso para uma data indefinida. Costuma-se dizer que os ministros do Supremo estão sentados à direita de Deus. No caso de Toffoli, ficou entendido que o ministro está sentado ao lado de alguém que se considera muito acima de Deus. O adiamento do anúncio do veredito, que veta a presença de réus em cargos que podem levar os seus ocupantes ao exercício da presidência da República, beneficiou uma única e suprema divindade, o presidente do Senado Federal. Ao protelar o veredito, o Supremo estendeu um tapete vermelho para que Renan Calheiros desfile o seu rastro pegajoso de processos no comando do Senado até fevereiro de 2017, quando termina a sua presidência.
O senador responde a 12 processos no Supremo. Uma denúncia que poderia convertê-lo em réu aguarda por um julgamento há 3 anos e 8 meses. Ao poupar Renan, o Supremo ajuda o investigado. Ajuda também o governo federal, que trata o encrencado Renan como um herói das reformas no Senado. O Supremo só não ajuda a sociedade brasileira, atormentada pela constatação de que, no caso de Renan, a justiça tarda, mas não chega. Boa noite. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse hoje em nota que jamais cogitou a hipótese de ser candidato à presidência em 2018, que sequer foi consultado sobre o tema, que nas circunstâncias atuais o melhor para o Brasil é que o governo Temer leve adiante as reformas necessárias e que em 2018 o país possa escolher líderes à altura dos desafios. Num artigo na Folha de São Paulo, Chico Graziano, que foi chefe de gabinete de Fernando Henrique na presidência da República, escreveu que o ex-presidente é o melhor nome para disputar o Planalto em 2018, ou mesmo para assumir o comando do Brasil numa eventual eleição indireta, caso aconteça a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Marqueteiro Duda Mendonça pede para fazer delação premiada e diz que recebeu via Caixa 2 da campanha de Paulo Scaff na eleição de 2014. A informação do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, Duda Mendonça tenta há 2 meses fechar acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República. Nas conversas, ele teria admitido que recebeu da Odebrecht, por meio de Caixa 2, parte dos pagamentos de trabalhos realizados na campanha de Paulo Scaff, do PMDB, ao governo de São Paulo em 2014. Scaff preside a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e naquele ano terminou a disputa em segundo lugar, derrotado já no primeiro turno pelo tucano Geraldo Alckmin. Segundo a Folha, Duda Mendonça resolveu tentar o acordo depois de saber que teria um nome citado nas delações de executivos da empreiteira. A Odebrecht teria repassado dinheiro para a campanha de Scaff para quitar despesas de marketing e o pagamento teria sido feito via setor de operações estruturadas. Segundo as investigações da Lava Jato, o departamento era responsável por distribuir propinas da empresa. A Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou sobre o pedido do publicitário. Duda Mendonça foi marqueteiro da primeira campanha de Lula em 2002. Na CPI dos Correios, ele admitiu que recebeu parte do pagamento no exterior por meio de Marcos Valério, operador do mensalão petista. O dinheiro também não foi declarado à Justiça Eleitoral. No julgamento do mensalão no STF em 2012, Duda Mendonça chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal, mas acabou sendo absolvido das acusações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Paulo Scaff considerou um absurdo as informações que despesas de sua campanha foram pagas com recursos de Caixa 2. O publicitário Duda Mendonça e a Odebrecht não quiseram se manifestar. Dados divulgados hoje no Fórum Nacional de Segurança Pública mostram que o Brasil tem 5 casos de estupro por hora. De acordo com o levantamento do Fórum, o país registrou em 2015 45.460 casos de estupro. Considerando somente os boletins de ocorrência registrados no ano passado, uma pessoa foi estuprada a cada 11 minutos no Brasil. O estudo mostra ainda que São Paulo foi o estado com maior índice de violência sexual, representando pouco mais de 20% dos casos de estupro no país, com 9.265 casos. Ainda segundo o estudo, a situação pode ser ainda pior no país, porque os estupros têm alta subnotificação. Ou seja, as vítimas têm medo de denunciar, não registrando boletins de ocorrência, e os casos acabam não sendo contabilizados. Ainda segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, 85% das mulheres brasileiras afirmam que têm medo de serem vítimas de algum tipo de agressão sexual. O estudo aponta que, em relação a 2014, houve uma queda de 9% do número de ocorrências de estupro. E o mesmo estudo também trouxe dados sobre homicídio. Os números referentes a 2015 mostram que São Paulo é a capital com a menor taxa de homicídios dolosos no Brasil. São 8,9 casos a cada 100 mil habitantes. Houve uma queda de 12,3% em relação a 2014. A única capital com a taxa próxima a São Paulo é Florianópolis, com 10,9 homicídios dolosos a cada 100 mil habitantes. Também em 2016, o indicador diminuiu, no período que vai de janeiro até setembro.
A quantidade baixou quase 15%, com 108 casos a menos. O número também é o menor já contabilizado pela Secretaria de Segurança Pública. Com a diminuição, a taxa de ocorrências de homicídio doloso na capital este ano chegou a 7,59 casos a cada 100 mil habitantes. A chegada de uma frente fria mudou radicalmente o tempo em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital paulista, que registrou chuva forte. O dia até começou meio quente, mas a temperatura foi caindo e neste momento nós temos 16 graus, mas a sensação de frio é bem maior por causa do vento. Vamos ver como é que vai ficar amanhã, o dia com Mariana Armentano. Amanhã vai continuar o friozinho aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Somado a isso, são esperadas chuvas volumosas entre o Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, sul de Minas Gerais e centro-sul fluminense. Nas outras áreas em verde, o tempo continua estável com sol e chuvas a qualquer hora. Nas áreas claras em amarelo, incluindo toda a região sul do país, o dia será de sol e tempo firme. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre amanhã, mínima de 11 e máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, tempo chuvoso com máxima só de 25. Já Campo Grande terá uma tarde quente com máxima de até 30 graus e Palmas, no Tocantins, o calorão chega a bater na casa dos 38 graus. Para São Paulo, as temperaturas continuam amenas. É que áreas de instabilidade associadas à frente fria continuam espalhadas pelo estado, deixando o tempo encoberto entre o sul, o Vale do Paraíba e a região de Franca. Pelo interior, a chuva acontece a qualquer hora, mas na faixa oeste as pancadas vêm só a partir da tarde. No sul do estado, a chance de chuva é menor. Na cidade de Franca, as temperaturas vão ficar entre 20 e 24 graus e em Ribeirão Preto faz até 27 graus. Em Sorocaba, teremos mínima de 16 e máxima em torno dos 22 graus. Aqui na capital ainda podemos ter chuva moderada, mas ela vai perdendo força ao longo da tarde. A sexta-feira vai começar com mínima de 16 e máxima à tarde na casa dos 20 graus. E aí o final de semana ainda começa nublado, mas se chover será de forma fraca. No sábado, máxima de 21 e no domingo faz até 26 graus. Esquenta. Justiça Federal do Ceará nega em caráter liminar o pedido do Ministério Público Federal de suspensão do Enem. O exame nacional está marcado para este fim de semana. Ontem, o procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, pediu que o Enem fosse cancelado. Para o procurador, o adiamento da prova com temas de redação e questões diferentes para alguns alunos fere a isonomia do exame. Mas a juíza Elise Frota, da 8ª Vara Federal, argumentou que a isonomia, ou seja, a igualdade, é garantida pelos critérios de correção do exame. O Ministério da Educação anunciou na terça-feira que mais de 190 mil alunos teriam a prova adiada em razão das invasões em algumas instituições de ensino que seriam locais de prova. Pelo menos 300 escolas que seriam usadas no Enem foram invadidas por estudantes que são contra a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal e contra a PEC que reduz o limite de gastos públicos. E esse número ainda pode aumentar, porque o Instituto de Pesquisas Educacionais, o INEP, anunciou que vai divulgar amanhã uma lista atualizada das escolas que terão o Enem adiado, com base em possíveis novas invasões. Mas nada vai mudar para os colégios que já estavam na antiga lista, mesmo que tenham sido esvaziados. Também hoje, o ministro da Educação, Mendonça Filho, falou em entrevista à Rádio Estadão que o custo da mudança na data do Enem será de 12 milhões de reais aos cofres públicos. E estudantes podem enfrentar ainda mais um problema. É que a nova data do exame vai coincidir com vestibulares e processos seletivos em pelo menos 9 estados, segundo o levantamento do site de notícias G1. Instituições desses estados estão avaliando possíveis mudanças. O governo do Paraná entrou hoje na Justiça com pedido de reintegração de posse de todas as 44 escolas estaduais invadidas em Curitiba. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quando corria o processo do impeachment de Dilma Rousseff, o PT espalhou a hipótese, a ameaça de que o exército de Stedley iria tomar as ruas do Brasil.
o exército de Stedley voltou para o campo, os sindicatos voltaram à luta sindical e tudo que restou para o esperneio da história do golpe da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, foram os estudantes que ocuparam as escolas. Esses estudantes são paus-mandados, são buchas de canhão de partidos de extrema esquerda que controlaram os cofres públicos até recentemente, até maio, né? E que agora ficam no desespero por não saber o que fazer, a não ser espernear. A ocupação, ela se baseia no conceito democrático do protesto. Todo mundo, todo cidadão pode protestar, estamos numa democracia que é o governo da maioria, não é o governo da minoria, como está querendo agora dizer, né? Mas a verdade é que se fosse, nós já estaríamos assistindo o Levi Fidelix aqui em São Paulo e o Bolsonaro no Rio, indo ao Supremo para exigir o fato de eles terem o voto minoritário e, portanto, direito às prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Pois é, então os meninos estão protestando contra uma lei da economia, que é uma lei que qualquer empregada doméstica domina no Brasil. Que é a lei que diz o seguinte: você só gasta o que ganha e só toma emprestado o que pode pagar. É o que prevê a PEC 241. O outro protesto é contra a mudança do ensino médio, que vai de mal a pior, precisa mudar. O projeto, aliás, a medida provisória, não é um projeto, tem muitos defeitos, mas aponta para frente. O Cláudio Moura Castro, que é uma pessoa que eu respeito, diz isso num artigo à revista Veja. Agora, acontece que esse esperneio está tendo a reação que os meninos e os partidos de esquerda radical esperavam do governo. O presidente Michel Temer é pusilânime, não age para desocupar essas escolas. Os governadores também. Beto Richa, o governador mais incompetente do Brasil. Fernando Pimentel e Rui Costa, de Minas, o primeiro do Paraná, o segundo de Minas, o terceiro da Bahia, são acusados de corrupção, portanto não têm autoridade para nada e também não querem se comprometer com uma possível expulsão dos invasores, né? Bom, voltaremos a esse assunto com certeza na terça-feira que vem. Espere aí direto ao assunto, tá? Em pé. Deputados estaduais paulistas integrantes da CPI da merenda pedem acesso a depoimentos em delação premiada de investigados pelo Ministério Público. As suspeitas de irregularidades no fornecimento da merenda em escolas do estado de São Paulo envolvem a Secretaria da Educação e mais de 20 prefeituras. Os alvos do pedido são Cássio Chebab, ex-presidente da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar de Bebedouro, a COAF, Adriano Mila, ex-funcionário da COAF, e Marcel Ferreira Júlio, apontado na investigação como principal lobista da COAF. Os três prestaram depoimento ao Ministério Público. Na CPI da merenda, na Assembleia Legislativa, afirmaram que não poderiam se pronunciar porque tinham firmado o acordo de delação premiada. O Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, disse que isso não significa impedimento para depor na CPI. A reunião com o Ministério Público foi pedida pelo deputado Alencar Santana, do PT, o único dos 9 integrantes da CPI que faz oposição ao governo tucano. Também estiveram presentes os deputados Marcos Zerbini, do PSDB, que preside a CPI, e o delegado Olim, do PP. A investigação envolve ainda o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Essa parte do inquérito corre em segredo de justiça, porque ele tem foro privilegiado. O Ministério Público Estadual não quis se pronunciar sobre o acesso da CPI às delações. Soldados iraquianos entram em Mossul, o principal reduto do Estado Islâmico. O líder terrorista pede resistência. As tropas teriam avançado sobre um primeiro bairro do leste de Mossul e enfrentado os combatentes do Estado Islâmico nas ruas. Aviões da coalizão liderada pelos Estados Unidos teriam atingido vários alvos terroristas. Mais de 20 mil pessoas conseguiram fugir nas últimas 3 semanas. Quase 10 mil são crianças. O Ministério da Defesa afirmou que existe passagem segura para escapar da linha de frente. Numa gravação divulgada hoje, ainda sem autenticidade confirmada, o líder Abu Bakr al-Baghdadi pediu que seus homens resistam. Esse seria o primeiro sinal de vida dele, depois de quase 1 ano de silêncio.
A Alta Corte da Inglaterra decidiu que o governo vai precisar da aprovação do parlamento para começar o processo de saída do bloco europeu. Veja na reportagem do correspondente em Londres, Ross Salinas. Os planos da primeira-ministra Theresa May eram de começar as negociações formais de saída em março do ano que vem. Agora, com o parlamento envolvido, é esperado que meses de discussão atrasem o processo. O governo já declarou que vai recorrer da decisão. A Suprema Corte vai tratar do assunto entre os dias 5 e 8 de dezembro. A maioria dos parlamentares foi a favor da permanência do Reino Unido no bloco europeu. Mas é muito improvável que eles alterem a decisão das urnas que pediu a saída. O receio do governo agora é que o parlamento possa influenciar os termos de acordo para o Brexit. 4 meses depois da votação do referendo, os britânicos ainda sentem o impacto do Brexit. A libra chegou a cair para seu menor valor em 30 anos. E nas ruas houve um aumento de crimes de ódio, com imigrantes como alvo. O Halloween acabou essa semana, mas tudo indica que o Brexit vai continuar assombrando os britânicos. Há 5 dias das eleições presidenciais americanas, a maioria dos eleitores consultados nas pesquisas diz que já decidiu em quem votar e que as revelações recentes sobre os 2 candidatos não fazem muita diferença. Na pesquisa mais recente, Hillary Clinton voltou a aumentar a vantagem sobre Trump. Na mais nova sondagem do jornal The New York Times com a rede CBS News, Hillary Clinton aparece com 45% das intenções de voto e Donald Trump com 42%. A diferença está dentro da margem de erro. Nos últimos dias de campanha, os 2 candidatos tentam convencer os eleitores de estados com grande peso na eleição. Neles, quem vence por qualquer vantagem leva os votos de todos os delegados. Um desses estados é Nevada, outro é a Carolina do Norte e ainda a Flórida, onde republicanos e democratas estão desde ontem. Donald Trump foi a Miami e hoje fez comício em Jacksonville. Barack Obama também passou por Miami e hoje foi a Jacksonville, tentando transferir a credibilidade dele para Hillary Clinton. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As eleições nos Estados Unidos estão mexendo muito com o humor do mercado global. Foi um dos motivos da queda de quase 2,5% registrada hoje pela Bolsa aqui no Brasil. O dólar recuou 0,16%, cotado para venda a R$ 3,236. Mas, na verdade, devolveu um pouco do avanço que teve desde que aumentaram as incertezas em relação às eleições, ou melhor, em relação ao risco de Donald Trump vencer. A preocupação maior é porque não se sabe qual política econômica que poderia adotar. Até se imagina que o republicano teria uma postura diferente de um democrata como Obama. Só que Trump é imprevisível, populista, radical. Fora a posição dele contra imigrantes, se imagina, por exemplo, o risco de adoção de barreiras comerciais, a revogação de acordos como os que estão em vigor com o México, com a Europa. E estamos falando da maior economia do mundo. A revista The Economist, seguindo a linha das principais publicações nos Estados Unidos, se colocou hoje a favor de Hillary, por entender que Trump não tem perfil adequado para comandar as Forças Armadas e o arsenal nuclear do país. O temor do mercado também passa por aí. Até a conclusão da apuração das eleições americanas, o mercado global ainda deve oscilar muito. Detalhe: há desconfiança até em relação às pesquisas, que erraram em fatos relevantes recentes, como o acordo de paz na Colômbia e o não ao Brexit, que hoje também é um fator de incerteza. Fora isso, é bom lembrar que a Bolsa aqui subiu muito e o dólar caiu demais com a mudança de governo e a confiança em uma gestão mais eficiente. A demora para se ver resultados mais concretos também dá margem para correções técnicas. Eu volto na segunda. Até lá. Levar poesia e cultura em horário de rush aos moradores de uma cidade agitada como São Paulo não é tarefa fácil, não. Mas um grupo de artistas e poetas quase anônimos ocupa semanalmente algumas áreas públicas da cidade para mostrar que é possível encontrar beleza entre o estresse do dia a dia. Planta no chão, pega sua mente e planta no chão. Parece protesto, mas é a poesia na faixa. Minha terra tem palmeiras, ó gigante, sabia? As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. A ideia é de um grupo de amigos chamado Poetas do Tietê. Todo mês eles se encontram em um lugar da cidade para cantar e declamar poesia e distribuir os versos para as pessoas. O Paulo é quem coordena o pessoal. A diferença é atingir quem não está esperando receber poesia. Você entra no dia a dia da cidade,
com poesia e a pessoa está passando pensando em trabalho, pensando que está atrasada e de repente ela tem aquele momento assim, né? Olha aí o Roberto, que só estava de passagem na Paulista e se empolgou no megafone. O preço da condução revela, mas não querem ninguém na senzala, se divertindo longe da favela. Quando você tá assim, triste, quando você tá down, a poesia entra e te dá aquele ânimo, te dá aquele pique. O Marcelo é o integrante mais novo do grupo. Faz um ano que participa do projeto. E leitura de poesia é com ele mesmo. Cruz de Souza, Castro Alves mesmo, Gonçalves Dias, esses os antigos, né? Os atuais, Leminski, poesia da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda. Então a poesia, ela chega no dia a dia nosso, através da música. Isso é legal, isso é gostoso. Antigamente, lá no século XIX, sarau de poesia era só para os nobres e gente de prestígio na sociedade. Com o passar do tempo, os encontros passaram a ser organizados também por pessoas ligadas à cultura. Hoje, as reuniões podem ser feitas em qualquer lugar com pessoas apenas interessadas em compartilhar poesia. E tem gente como Gustavo que veste literalmente a camisa das palavras para fisgar a atenção do público com alguns versos. Esse poeta pescador escreve e recita as palavras na hora. Posso viver 70 vidas sem ter um arranhão, mas preferi me aventurar nas coisas do coração, pois eu arrisco. E sem isso não consigo viver tão feliz. Vale a pena para quem espera mudar a rotina de alguém, por mais breve que seja. Às vezes é o que a gente precisa ouvir no dia, então isso alimenta, né, nossa alma, nosso coração, melhora o nosso dia, foi muito bom. Um dia da semana, quando a gente está estressado do nada, a gente vai pensar que vai ser aquele mesmo dia, mas não. Acontece em um minuto uma diferença que vai fazer com que a gente pense nisso para sempre. E a ideia da arte é isso, é abrir a mente das pessoas para que elas entendam que o mundo é gigantesco e pode ser lindo se todos aceitarem todos como são. A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que a família do piloto do avião que morreu em um acidente junto com o político Eduardo Campos receba indenização por danos morais e materiais. Foram condenados a pagar os débitos trabalhistas o partido do ex-candidato à presidência, PSB, os empresários João Carlos Lira e Apolo Santana Vieira e também a construtora AF Andrade. Ainda cabe recurso na Justiça. O acidente ocorreu em 13 de agosto de 2014. O piloto Marcos Martins tentava pousar em Santos, no litoral de São Paulo, em um voo procedente do Rio de Janeiro. Além de Campos e do comandante, morreram também na tragédia o copiloto, Geraldo Magela da Cunha, e mais 4 assessores. Em janeiro deste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea, divulgou um relatório sobre as causas do acidente, apontando uma série de falhas dos pilotos, além da falta de treinamento e conhecimentos específicos sobre a aeronave. Tanto o PSB quanto os empresários foram condenados a pagar verbas trabalhistas, como saldo de salário, férias, 13º e FGTS proporcionais, além de multas pela não contratação de seguro de vida para o piloto de cerca de R$ 8.000, mais o pagamento de cestas básicas pelo período de trabalho. Os empresários ainda não se manifestaram sobre a decisão da Justiça. Já o PSB Nacional afirmou que vai ingressar com recurso no devido prazo. O debate sobre as divergências na interpretação da lei na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Estevam Serrano. Obrigada, professor, por estar conosco. E eu quero começar exatamente com essa decisão pela maioria lá no Supremo Tribunal Federal, que réus no Supremo não podem ocupar presidência da Câmara ou do Senado, exatamente porque esses cargos estão na linha sucessória da presidência da República. O ministro Dias Toffoli pediu vista, foi suspenso o julgamento, mas nós temos aí uma maioria que já votou a favor dessa decisão. Como é que o senhor analisa? É direito do ministro Dias Toffoli. Não é uma vista inútil, como algumas pessoas podem pensar, porque até o fim da sessão, qualquer um desses 6 votantes podem mudar de opinião, tranquilamente, até o fim da sessão, qualquer ministro pode.
É uma questão extremamente polêmica. Creio que é uma decisão do Supremo adotada num dado momento emocional que a sociedade está passando. A meu ver, pessoal, não foi a decisão mais adequada. Nós estamos numa situação muito estranha em que um presidente da República pode ser eleito tendo uma infinidade de processos contra ele, desde que ele não tenha sido julgado em segundo grau por um colegiado, né? Pela lei do ficha limpa. Então você pode eleger um presidente da República sendo processado, mas não pode ter alguém na linha sucessória que o substitua ocasionalmente sendo processado. Então me parece uma incongruência e mais do que isso. Há um valor na ordem jurídica constitucional que é o da coisa julgada. A pessoa só pode ser considerada culpada, só ter a sua vida atravessada pelo ônus de uma condenação após o trânsito em julgado. A lei do ficha limpa já fez uma flexibilização nesse sentido em relação à possibilidade de candidaturas, estabelecendo que a pessoa tem que ter sido condenada numa decisão mesmo que não definitiva, mas num colegiado. Agora nós temos o conceito de que basta a pessoa ser processada, o que é o juízo de acusação é um juízo muito Supremo, primário. né? No caso, é no Supremo que é a instância superior. Sim, mas ele não foi julgado ainda. Não foi como no caso, foi julgado por um colegiado, mas é réu sendo julgado na última instância, que é o Supremo. Que é a primeira dele também, porque é um foro dele. privilegiado, tem a característica, o Supremo atua aí como foro único. E o juízo de acusação é um juízo parcial, né? Agora nós estamos num momento da sociedade em que há um ambiente que é afetivo, coletivo, de um certo natural e, vamos dizer, absolutamente justificável ódio com relação a certos comportamentos inadequados das pessoas que exercem função política, mas esse afeto não deve governar as decisões judiciais. Quem deve governar as decisões judiciais é a nossa Constituição. E é o que tem faltado no Brasil ultimamente, a meu ver. Mas essa decisão de hoje, de alguma forma, fere algum preceito constitucional? Creio que sim. Nós estamos impedindo uma pessoa de exercer uma função pública sem sequer ela ter sido condenada ainda. Isso é muito grave, é uma violência cometida contra os direitos da pessoa. Ser acusado, qualquer um de nós pode, né? Nós estamos atribuindo ao órgão que acusa, que é uma parte, é um órgão parcial, não é um órgão imparcial, né? Um poder imenso no sistema. Isso é absolutamente inadequado com os valores de um Estado democrático de direito. Agora, professor, uma outra questão são as prisões cautelares. O senhor mesmo tem escrito sobre isso, eu acompanho seu trabalho, e advogados, principalmente das pessoas que são denunciadas pela Lava Jato, têm reclamado muito sobre as prisões cautelares por ignorarem a presunção de inocência. O juiz Sérgio Moro tem um argumento, recentemente ele reiterou, que essas prisões preventivas, elas não significam uma condenação antecipada. E ele diz que esses casos na Lava Jato, onde a regra do jogo é a corrupção, exigem rigor máximo da justiça exatamente para impedir ações de obstrução do trabalho da justiça. Existe amparo legal para esse argumento do juiz Sérgio Moro? Olha, eu respeito imensamente o ponto de vista não só do juiz Moro, como de grande parte das instituições nossas que estão atualmente, eu diria que até no mundo, com essa visão que a gente pode chamar de punitivista, ou seja, que acreditam que o aprisionamento a priori é uma forma mais útil para a sociedade do que o responder o processo em liberdade ou do que um asseguramento mais amplo das garantias fundamentais dos direitos humanos. Eu divirjo desse ponto de vista. No Brasil, por exemplo, acho que o problema não é nem a questão da Lava Jato, há uma banalização das prisões preventivas. Nós somos o 4º país no mundo em aprisionamento, dependendo da forma de contagem, nós passamos a 3ª, ultrapassamos a Rússia. E temos 40% dessa grande população presa sem direito de defesa, ou seja, presa cautelarmente. E qual que é o efeito de ser condenado? O efeito de ser condenado é perder a liberdade. Então elas já estão sofrendo um efeito próprio da condenação penal antecipadamente, sem ter tido direito de defesa. E não é pouca gente. Eu não fiz ainda, não tenho acesso a dados, mas creio que se não for maior, é uma das maiores populações presas sem direito de defesa no mundo. Quer dizer, ou seja, efetivamente os números mostram que no Brasil há um abuso, há uma banalização da prisão cautelar. E não é um problema do juiz Sérgio Moro. Eu acho natural ele pensar assim, apesar do divergir dele, nesse ambiente jurisprudencial.
O problema não é do juiz Sérgio Moro. O problema é de uma jurisprudência que se consolidou no Brasil e que tem se consolidado cada vez mais do que uma jurisprudência, uma cultura de aceitar a violência do Estado. Cada vez mais nós aceitamos a violência do Estado contra as pessoas como algo natural, em todos os ambientes da vida. Uma outra questão que gera polêmica é sobre esse projeto das 10 medidas de combate à corrupção, em que há uma emenda que propõe a tipificação de Caixa 2 como crime. E a interpretação é que parlamentares estão aí usando um mecanismo que os defenda de ações futuras, porque teriam usado eventualmente Caixa 2 nas suas campanhas eleitorais. E, se for tipificado agora nesse projeto, significa que quando eles usaram no passado, não era crime. Quero ouvir do senhor, independente do projeto que está em tramitação, Caixa 2 é tipificado como crime pelo Código Penal ou pelo Código Eleitoral? No direito eleitoral, eles se utilizam de uma tipificação penal meio genérica. Eu, particularmente, como constitucionalista, eu sou da velha guarda do direito constitucional, que desconfia do Estado e que é contra tipificações penais muito genéricas, porque isso dá origem a um poder excessivo de quem aplica a norma. Mas, de qualquer forma, o Código Eleitoral, a legislação eleitoral, traz uma tipificação mais genérica, no qual se enquadra o Caixa 2. Então, ele é crime eleitoral, sim. Sem contar que o Caixa 2, dependendo da situação, pode significar outros crimes, a prática do Caixa 2. Então, punível ele é. Agora, crime fiscal também. O crime fiscal, de lavagem de dinheiro, de branqueamento de capitais, esse tipo de... Ou seja, dependendo da situação, pode caracterizar até corrupção, o Caixa 2. Então, isso tem que ser, quer dizer, na realidade não é o fato de agora se ter uma tipificação mais específica que vai tornar ele crime. Eu sou contra uma boa parte, pelo menos umas 3 ou 4 dessas 10 medidas, que eu acho que fazem retroagir ao medievo o nosso processo penal, mas nesse aspecto eu acho correto, que o Caixa 2 tem uma tipificação específica. Mas isso mais clara. Livra aqueles que usaram anteriormente Caixa 2? Não, o que vai, se ainda não prescrita a conduta, ela pode ser punida pela tipificação anterior. Pela que já existe. Isso. E aí só uma anistia aprovada pelo Congresso, por lei, poderia, vamos dizer, isentar essas pessoas. Que é outro assunto polêmico, que é um outro tema. Porque a anistia muita gente também entende como estímulo às pessoas agirem com a margem muito ampla de irregularidades. Sim, né? Sem dúvida. Bom, eu agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado. Gamberini. Estudantes invadiram de novo o centro Paula Souza, no centro de São Paulo. As imagens que nós mostramos agora foram publicadas na página do Facebook do movimento Ocupa a Lesp. A Polícia Militar confirmou a invasão. Ainda não se sabe quantas pessoas invadiram. Esta não é a primeira vez que o centro Paula Souza é invadido. No fim de abril, estudantes invadiram o prédio e ficaram lá por mais de uma semana. Na época, os estudantes protestavam contra a falta de merenda nas escolas técnicas do estado de São Paulo. E você vai ver a seguir, a jogadora Marta é mais uma vez indicada ao prêmio de número 1 do mundo pela FIFA. E os gols da Copa do Brasil? Grêmio e Atlético Mineiro vão decidir o torneio deste ano. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.
Os carros da Chevrolet são perfeitos até para quem você não imagina. Dos mais agitados aos mais tranquilos. Daqueles que querem espaço para a família ou para uma banda de rock. E agora, eles também vão ser perfeitos para você. Tripla vantagem Chevrolet. Tem a linha Onix e Prisma 2017 com taxa zero. Tem desconto de R$2.000 com taxa zero em 30 vezes para o novo Onix. E mais R$1.000 de bônus no seu usado. Aproveite. Chevrolet. Perfeito até para quem você não imagina. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Grêmio e Atlético Mineiro vão decidir a Copa do Brasil deste ano. Deu lógica, né, Celso? Sim, Estela. Nós dissemos ontem aqui na edição do Jornal da Gazeta que a lógica apontava uma final entre Grêmio e Atlético Mineiro, pelo que fizeram no primeiro jogo, e ela se confirmou, claro, essa lógica. Deve-se dizer que o Atlético Mineiro quase se complicou na Independência, mas Lucas Prato tratou de salvar a noite do time da casa. Após derrota no primeiro jogo, o Internacional foi para cima do Atlético Mineiro e abriu o placar no Independência com um Ailon, 1-0. O empate do Galo saiu deste chute firme de Robinho. Ainda no primeiro tempo, logo depois, Vitor dominou errado o recuo de Eraso e deu um belo presente para Anderson recolocar o Colorado na frente, 2-1 Internacional. Depois do intervalo, Robinho tocou para Lucas Prato, bater de pé esquerdo e definir o placar. Foi no sufoco porque o Internacional jogou muito hoje. Essa equipe aí escalada, ela tinha velocidade, uma bola parada muito perigosa. E somado a isso, um pouco de infelicidade individual no jogo, que mudou em determinado momento e deu força para o adversário. Do Sul, Grêmio e Cruzeiro ficaram no 0-0, mas a vitória dos gaúchos por 2-0 em Belo Horizonte garantiu a classificação do time de Porto Alegre. Hoje o primeiro passo era conseguirmos a classificação. Nós conseguimos. O Grêmio jogou 180 minutos na competição e o Cruzeiro só jogou 90. O Cruzeiro parece que entrou morto, né, no jogo. Já estava por vencido, já não queria mais jogar. Impressionante. Acho que até que equilibrou. Acho até que no primeiro tempo foi melhor que o Grêmio. No segundo tempo o Grêmio equilibrou, mas tirar uma diferença de 2-0 não é fácil, não. Grêmio e Atlético. O Atlético Mineiro tem mais elenco, é mais qualificado que o Grêmio. Em contrapartida, o Grêmio tem jogado mais que o Atlético. Uma final equilibrada, mas sei lá, acho que o Grêmio tem um leve favoritismo. Pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense conseguiu um belo resultado na Argentina e está próxima de, pela primeira vez na história, participar de uma final de um torneio internacional oficial. Contra o time do Papa, o São Lourenço de Almagro. A Chapecoense tomou um gol, mas não se abateu e foi buscar um empate. Um empate sem gols, no dia 23, em Santa Catarina, garante o time de Chapecó na decisão. No estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina, Cauteruccio cobrou falta da esquerda, a bola quicou dentro da área e enganou todo mundo. São Lourenço 1, Chapecoense 0. Depois do intervalo, Ananias recebeu o cruzamento de Denner, girou bonito e ainda contou com a falha do goleiro Torrico para empatar o jogo. A Chape precisa de um simples 0-0 na partida de volta no próximo dia 23 para avançar à grande final da Copa Sul-Americana. A jogadora brasileira Marta foi mais uma vez indicada ao prêmio de número 1 do mundo pela FIFA, Celso. Pois é, Estela, é o 13º ano seguido que Marta está entre as 10 melhores jogadoras do futebol do planeta. Dona de dribles rápidos e desconcertantes, aos 30 anos, Marta é a recordista mundial entre homens e mulheres de indicações ao título de melhor jogadora do mundo. Ela já ganhou esse mesmo prêmio 5 vezes consecutivas, entre 2006 e 2010. A baiana de Dois Riachos entra na lista deste ano graças à campanha brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e também do desempenho dela no Campeonato Sueco.
Além de Marta, o técnico Vadão, que dirigia o futebol feminino do Brasil desde 2014, está na lista dos concorrentes a melhor técnico, junto com Neymar, que disputa a bola de ouro com Messi, Cristiano Ronaldo e outros 7 atletas. Os 3 finalistas serão conhecidos no site da FIFA dia 2 de dezembro. A cerimônia de entrega dos troféus será em 9 de janeiro. E por falar em Marta, hoje a CBF apresentou a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Pela primeira vez na história, uma treinadora comandará a seleção feminina. O técnico Vadão, que estava no time desde 2014, pediu demissão e Emily Lima, que já comandou as categorias de base do futebol feminino do Brasil, será substituta do treinador. Emily Lima tem 34 anos e jogou em times do Brasil e da Europa, além de ter sido treinadora do São José, atual vice-campeão brasileiro de futebol feminino. Na CBF, ela já tinha comandado as meninas do Sub-15 e Sub-17. É a primeira vez desde 1986, quando a divisão feminina de futebol foi criada no Brasil, que uma mulher chega ao cargo de técnica da seleção brasileira. Emily foi apresentada hoje com promessa de integração com o trabalho de Tite, do masculino, e combate ao preconceito que ainda domina o futebol das meninas. A cultura do nosso país ela é machista e eu tenho essa grande responsabilidade junto com toda a minha equipe que vai estar do meu lado para que a gente possa ir quebrando isso aos poucos. Uma das perguntas que eu fiz ao presidente foi se eu poderia trocar ideias com o Tite. Eu espero que isso aconteça, vai engrandecer muito o meu trabalho, eu admiro demais o Tite como pessoa, como profissional. Sucesso para ela. Boa noite. Com certeza. Obrigada, Celcinho. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Faça uma viagem pela gastronomia francesa no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.